Você já teve ou conhece alguém que teve o cartão de banco clonado? Ou sabe de algum caso de venda de carteira de motorista, identidade e até diplomas falsos? Com certeza sim, né? A lei prevê duras penas para quem comete esse tipo de crime. No Fórum de hoje, vamos falar sobre falsificação. Para discutir o assunto, eu recebo no estúdio da TV Justiça a advogada Cristina Tubino e o delegado da Divisão de Fraudes da Polícia Civil do Distrito Federal, John Kennedy. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre o assunto. Vários tipos de crimes de falsificação são previstos por lei. Documentos públicos, particulares, atestados, certidões, selo ou sinais públicos são alguns dos itens descritos pelo Código Penal. A lei também pune quem altera a verdade sobre fato juridicamente relevante. Neste caso, o crime é de falsidade ideológica. Declarações falsas são também enquadradas pelo artigo 299. A internet também vem sendo usada em crimes de falsificação. Muitas vezes, os dados para falsificação são obtidos pela rede. Este advogado explica alguns cuidados que as pessoas podem tomar para evitar cair em armadilhas. Vá em sites confiáveis, verifique se aquela operação foi realizada por outra pessoa, desconfie de qualquer página que não tenha sido acessado por um amigo ou um conhecido e verifique constantemente se o antivírus do seu computador está atualizado. Doutor, quais são os tipos mais comuns de falsificação? Os tipos mais comuns que chegam lá na delegacia é carteira nacional de habilitação falsa, carteira de identidade falsa. Essa é a regra geral. Provocado por quê? O medo, a carteira de habilitação, mais eu vejo é o medo que as pessoas têm de conseguir ela de forma legal, né, dentro da regulamentação. E a carteira de identidade, às vezes a pessoa está com algum problema na justiça, está com um mandado de prisão, então ela faz uma identidade falsa. Ou até mesmo para praticar outros crimes, como conseguir um financiamento bancário, conseguir um cartão de crédito com nome falso para aplicar golpes. Geralmente são essas as mais corriqueiras do dia a dia. Nessas carteiras de habilitação, pela sua credibilidade, tem até uma outra utilização que é comprovar que a pessoa não é analfabeta. Você ainda tem a carteira de habilitação, já serve como prova. Quem comete esse tipo de crime está incorrendo em que ato ilícito? Bom, no Código Penal, nós temos um capítulo, né, que trata desses crimes de falsidade, que são os crimes contra a fé pública, né? Fé pública, ela diz respeito àquela confiança que se tem em determinados símbolos, em determinados documentos, né, e que dizem respeito à própria credibilidade da sociedade. Então, assim, ali nós temos uma série de crimes que são subdivididos, por exemplo, os crimes relacionados à moeda, né, de moeda falsa, nós temos os crimes de falsidade documental, a gente também tem a falsidade ideológica, né? Então, existem vários tipos, várias modalidades de crime, dependendo da conduta que é realizada, dependendo da vontade, né, que aquela pessoa tinha ao cometer aquele crime. Pode ser com documento público, pode ser com documento privado, né? Então, a gente tem uma série de modalidades. A pessoa pode se passar por outra para tentar obter algum tipo de vantagem, por exemplo, no crime de falsa identidade, né? Então, a gente tem uma série de modalidades, algumas mais comuns do que outras, mas a gente tem uma série de tipos de modalidades penais que tratam dos crimes contra a fé pública. E para cada uma tem uma pena? Para cada uma tem uma pena, né? Geralmente, assim, falando de uma forma mais genérica, normalmente aqueles crimes que são cometidos contra documentos públicos, né, e que tem como vítima o Estado, eles recebem uma penação maior, né? Exatamente. Por que é diferente de quem falsifica um documento privado? A pena normalmente é maior por causa do dano e da consequência que vai trazer. Na verdade, quando o Estado é vítima, não é só o Estado, é a sociedade como um todo. A abrangência exatamente, é a abrangência e as consequências danosas que aquele crime vai trazer. Isso não significa que uma falsificação de direito público, de documento privado, não seja grave, não seja tipificada. E né? Mas recebe uma pena um pouco menor. O documento único de identidade dificulta um pouquinho a falsificação? Dificulta muito, com certeza, porque uma das formas que nós temos assim, de imediatismo nesse tipo de crime é a consulta. Então,
hoje aqui no Distrito Federal, quando eu recebo a informação de um documento de identidade que tem a potencialidade de ser falso, imediatamente eu consulto no sistema nosso e vejo os dados que estão nele. Geralmente, o documento, além dele ser falso materialmente, ele é inserido outros dados do que consta nos nossos cadastros. Então, imediatamente eu já aviso a quem está me consultando, um banco, uma embaixada, que as pessoas chegam para apresentar documentos, e com isso eu digo, olha, esse documento é falso, segura as pessoas que eu estou indo buscar. Se eu tivesse o cadastro nacional, eu também poderia fazer isso com os RGs, com as carteiras de identidade de outras unidades da federação. O que nos causa aqui problemas de dar uma resposta imediata é quando a identidade é de fora do DF. Entendi. Aí eu tenho que entrar no sistema de outra unidade, eu tenho que fazer um contato telefônico, eu tenho que pedir um auxílio, e aí às vezes eu não tenho a imediatidade necessária para conseguir fazer a prisão em flagrante desses autores. Mas na carteira de identidade que utilizamos hoje aqui no Distrito Federal, tem itens de segurança também? Sim, tanto na carteira de identidade quanto na carteira de habilitação e vários outros documentos existem itens de segurança. Inclusive, antes do início do programa, nós fizemos um teste que eu trouxe uma carteira nacional de habilitação e 2 identidades, uma falsa e uma verdadeira. E utilizando uma luz negra, eu consegui mostrar os itens de segurança que não são vistos a olho nu, tanto da CNH quanto da identidade, e mostrei que a falsa não possuía tais itens de segurança. Quer dizer, ela já é interessante não só pela sua qualidade física, pelos itens de segurança, sim, mas também por essa facilidade que traz. Bem lembrado. A nossa identidade aqui do Distrito Federal, ela é muito boa, ela é vista como uma das melhores das unidades federativas. O dia que nós tivermos o cadastro único, todas as unidades da federação terão uma qualidade idêntica, né? Terão muitos itens de segurança, nós vamos conseguir desenvolver todo mundo junto novas técnicas de melhorar esses documentos, de impedir que ele seja clonado, que ele seja falsificado, que ele seja contrafeito. Esse é o objetivo da documento bom é um documento caro? Hoje um documento bom é um documento caro. É isso que às vezes impede que ele seja utilizado nacionalmente. Mas... Perfeito. Dentro dessa questão das falsificações, nós temos uma modalidadezinha que parece que vem crescendo muito, da falsificação de diplomas. Você pode acrescentar ao crime de falso outros crimes, como, por exemplo, quem está praticando exercício ilegal da medicina por ter um diploma falso? Na verdade, o exercício ilegal da profissão, ele tem uma tipificação própria, né? O que a gente vê no direito penal é que as condutas e as vontades diversas, os dolos diversos, podem vir a caracterizar crimes diferentes. Existe uma peculiaridade nos crimes de falsidade, que é um pouquinho diferente até do que você mencionou, que seria a pessoa falsificar o documento e se utilizar dele. Aí é um pouco diferente, porque ela vai responder apenas por um dos crimes, né? Uhum. Mas, por exemplo, ele falsificou tinha um diploma falso, fosse de 2º grau ou fosse mesmo do curso superior, de 2º grau, conseguiu entrar na faculdade, fez a faculdade ou mesmo um diploma falso de médico e exerceu ilegalmente a profissão. Aí ele tem condutas diversas, dolos diversos, e o exercício ilegal da profissão não entra nesse rol de crimes que são contra a fé pública, já vai para um outro tipo de crime, e aí ele acaba normalmente podendo responder até pelos dois. Porque muitas vezes, assim, o que se percebe é que aquele que comete o crime de falsidade, ele também é muito fácil de escapar, por assim dizer, né? Então, se não há uma celeridade na apuração, ele já assumiu uma nova identidade, ele já desapareceu, já foi para um outro lugar. Então, é muito comum a gente ver uma pessoa que cometeu um crime de falsidade aqui, daqui a pouco já está em outro estado cometendo novamente, já tem um novo nome, já tem outros métodos, e assim vai, né? Então, a necessidade da atuação célere, ela vem disso também, do perfil daquele que comete o crime de falsidade, né? A fraude em si. Onde é que os cartórios ajudam
em dificultar essa falsificação de documentos? A burocracia, nesse ponto, é uma coisa positiva? A burocracia, nesse ponto, eu diria que é positiva. Mas precisa melhorar. O que acontece nos cartórios, eu tenho muitos casos desse tipo, de reconhecimento de firma falso, de carimbos utilizados pelo cartório, que os falsificadores conseguem fazer a contrafação dele. Por quê? Porque o cartório, às vezes, ele deixa de investir também em itens de segurança, e hoje é fácil você fazer um carimbo escrito cartório X. Fácil e barato. E barato. Reconhecimento. Porque o crime isso é muito interessante, né? Agora, não é só a facilidade de fazer, mas é ser viável financeiramente. Isso, que é o que eles procuram. Agora, em contrapartida, o cartório nos ajuda muito. Pelo cartório trabalhar com documentos e já preocupado também com a circulação de documentos falsos, eu tenho muitos chamados de cartórios de pessoas que chegam com carteira de identidade falsa, com carteira de motorista falso, com procuração falsa. Aí eles já conseguem, os funcionários já têm aquela experiência, e só de olhar, de pegar, ver a textura do papel, ele desconfia. E faz o contato diretamente com a gente, e a gente age o mais rápido possível para poder sanar a dúvida. Pela sua experiência, quem está portando esse documento, ele sabe que é um documento falso ou, na maioria das vezes, foi enganado? Adquiriu de boa fé. Isso, vamos dizer assim. Na maioria das vezes, a maioria esmagadora, ele sabe que o documento é falso. Eu tenho um caso específico que está comigo até atualmente, que eu instaurei inquérito de uma pessoa que foi ao Detran e foi pedido a ele um documento, e ele apresentou a CNH dele no Detran. E a CNH era falsa. Isso aí eu já presumi que não é possível que uma pessoa com senso normal, que ele vai pegar o documento dele falso de trânsito e no órgão de trânsito apresentá-lo. Então, eu acho que esse realmente não sabia, mas aí ele teria praticado outro crime, eu estou analisando lá. Porque a história dele é que ele comprou uma identidade e garantiram para ele que a CNH era verdadeira. É outra coisa que a gente deve alertar também a população, que o estelionatário, o falsificador, ele quer ganhar dinheiro. Então, às vezes, ele incute na pessoa, você pode ficar tranquilo, eu vou te vender uma carteira de habilitação e essa carteira é verdadeira. Eu tenho como aliciar os funcionários, os servidores, você fique tranquilo. E muitas das vezes ela não é verdadeira, na maioria das vezes ela não é verdadeira. Quando ela é verdadeira e é uma situação dessa, com certeza o agente público que estava lá do outro lado participou do crime. E a gente costuma chegar nessas pessoas também. Deixa rastro. Deixa rastro. Bom, nós vamos dar uma pequena pausa na conversa e logo depois do intervalo voltamos com mais Fórum para você. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando com a advogada Cristina Tubino e o delegado da Divisão de Fraudes da Polícia Civil do Distrito Federal, John Kennedy, sobre falsificação. Doutora Cristina, faz alguma diferença de tratamento para quem falsifica e quem utiliza um documento falsificado? Sim, existem tipos específicos, né? Tem o crime do uso de documento falso e tem o crime para aquele que fabrica esse documento, né? Às vezes, pode até ser a mesma pessoa, mas às vezes são pessoas diferentes, às vezes a gente tem um concurso de agentes ali, né? Quadrilhas, né, que existem e que efetivamente fazem essa produção, e pessoas que adquirem esses documentos falsos e acabam aí sim cometendo crime do uso, né? Aquele que produziu antes vai vender para que outro venha a utilizar. Então, existe uma diferença, sim, são crimes diferentes. Ouve-se falar muito da utilização de atestados médicos, né? Inclusive por preços irrisórios. E assim, também tem um tipo específico. E vende como se fosse em feira. Quando esse atestado é um atestado falso, nós estamos falando do crime de... Ele está previsto dentro do rol. Na verdade, assim, tem duas coisas que tem que se diferenciar, né, doutor? Sim.
o atestado falso e o atestado que contém uma declaração falsa de que aquela pessoa esteve doente, né? São duas coisas que eu queria chegar. Se tem uma diferenciação, se ele é dado por um médico que poderia dar um atestado, mas não, a pessoa que recebe não é merecedora do atestado. E quando é algum funcionário dele, alguma pessoa que simplesmente falsificou esse documento e está vendendo. Eu conheço casos até de pessoas da área de saúde que são processadas, eu conheço casos que não são médicos, mas que de alguma forma obtiveram um formulário já carimbado e acabaram fazendo esse atestado. Isso é uma coisa, né? A pessoa que atesta uma informação falsa, o médico que traz uma informação falsa também comete crime, isso está previsto lá dentro dos crimes contra a fé pública também. São crimes diferentes. A polícia está bem equipada para interceptar esse tipo de... Eu posso falar com segurança que a Polícia Civil aqui do Distrito Federal está bem equipada. Tanto é que nós temos casos anteriores de quadrilhas que foram presas aqui no Distrito Federal praticando esse tipo de crime. Hoje a polícia utiliza equipamento, rastreamento. Quando a pessoa entra para prestar o concurso, nós temos já aquele perfil que nós vamos verificar. Então, cabelo comprido, principalmente mulher, cabelo solto, para ver se não tem ponto escondido na orelha, passado no detector. Nós fazemos rastreamento na área para ver se não está havendo sinal de fora para dentro, de dentro para fora. E isso eu acredito que está inibindo as pessoas de tentarem esse crime aqui no Distrito Federal. Todo concurso a gente tem gerenciado. Como é que deve se comportar uma pessoa que descobre ou desconfia que tem um documento falso em mãos? Bom, o primeiro passo dessa pessoa é se dirigir a uma delegacia de polícia, né? Fazer uma comunicação de ocorrência, porque pode haver uma série de desdobramentos daí, né? A gente pode ter aquela pessoa de boa fé que está com um documento que seja falso, então é importante que ela também vá lá, mas ela pode ser aquele tipo de pessoa que descobre que alguém está se utilizando de um documento dela, né? Também é outra circunstância. Geralmente as pessoas descobrem isso quando já tem o seu nome negativado em SPC Serasa, quando de repente começam a chegar cobranças na sua casa e aí a pessoa já não sabe mais o que fazer. Eu tenho para mim, acho que o doutor concorda comigo, a primeira coisa é a delegacia de polícia fazer uma comunicação de ocorrência para se resguardar. Se resguardar deste não pagamento, às vezes é um documento que é relacionado a um veículo e aí a polícia, a primeira coisa que faz é comunicar ao Detran para fazer uma restrição naquele veículo, porque se eu tenho os meus dados num documento do meu veículo num documento falso, alguém de má fé pode chegar para fazer uma transferência daquele veículo, ele está vendendo meu carro, né? Então isso pode até trazer consequências que são consequências patrimoniais. E existem consequências patrimoniais da pessoa ter o seu nome restrito, às vezes ela chega lá para fazer compras no Natal e não pode fazer, seu nome está negativado, e a pessoa não sabe por quê, e aí depois vai descobrir que existem uma série de documentos no seu nome aí pelo Brasil inteiro, né? Então, faz a comunicação, a ocorrência policial, para que depois possa ir atrás dessas empresas com esse documento fidedigno da polícia, provar que você não é aquela pessoa, né? Como é que se prova o delito de uma pessoa que cede por livre opção, por vontade própria, seus dados? Isso aí realmente é uma situação difícil. Eu tenho alguns casos, essa semana mesmo eu fui procurado por pessoas que vêm reclamar que foi utilizado indevidamente os seus dados pessoais. Só que, no decorrer da investigação, na maioria das vezes, a pessoa consentiu. Ela provavelmente recebeu algum benefício. No decorrer da prática desse tipo de crime, da utilização desses dados para a compra de veículo, geralmente a compra de veículo, há algum desentendimento entre as partes, aí a pessoa vai na delegacia contando a metade da história, vamos dizer assim. Aí, no decorrer da investigação, ela acaba também sendo indiciada como partícipe da prática do crime. Agora, se for o caso que a doutora disse, que não sabia, aí tudo bem, mas algumas vezes a gente consegue provar que a pessoa cedeu, porque ninguém vai ceder
seus dados pessoais para a prática de um crime sem oferir um benefício também. Uhum. E aí ela vai responder como aquele que praticou o crime. E muitas vezes são pessoas humildes que não têm essa informação, que são utilizadas como laranjas, né? De um golpe maior. Pela minha experiência, acho que é do doutor também, pessoas que realmente não sabem, que foram realmente enganadas por serem pessoas mais humildes, sem o conhecimento, efetivamente, isso é exceção à regra, né? Normalmente, de alguma forma, ela recebeu algum tipo de benefício, pecuniário ou não precisa ser em dinheiro, né? Mas algum tipo de vantagem ela recebeu. Existem alguns casos, realmente, pessoas que não têm noção, não sabem, e aí essas, assim, muitas vezes ao longo da investigação, são indiciadas no começo, até por uma prudência, e aí ao longo da investigação descobre-se que realmente não tinha nada a ver. Nós tivemos um caso curioso recentemente da utilização de dedos de silicone para... Uma situação dessa, quando o único prejudicado é um hospital, se for um hospital privado, como é que se trata um caso desse? Se apenas o hospital teve esse prejuízo de ter que pagar horas extras a quem não devia, por exemplo? Eu acho que a primeira observação aí nesse caso é que há uma coisa importante nesse fato. É que é um fato novo, né? Que nunca havia acontecido, né? E é uma consequência da modernidade, né? Nós estamos aí falando de uma fraude, né? Digital, né? Não digital apenas da digital, mas com relação à própria tecnologia, né? Nós estávamos conversando, até verificando, pensando em que crime que essa conduta se enquadraria, se realmente seria um crime contra a fé pública, se não seria. Isso aí vai depender das provas que forem colhidas, produzidas, né? Os indícios, o inquérito ainda está sendo instruído, então a gente tem que esperar, até porque as informações não chegam completas. O crime realmente existiu. Mesmo que seja um hospital público, né, um privado, o ordenamento jurídico foi atingido. Então, o Estado, ele sempre é vítima. Às vezes ele é a primeira vítima, mas às vezes ele é a vítima secundária. Mas por isso que tem que agir a polícia e a justiça. Bem, o programa de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer a presença da advogada Cristina Tubino, também do delegado da Divisão de Fraudes, John Kennedy. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Na semana que vem tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!